E aí, pessoal, tudo certo? Belezinha? Vamos retomar aqui nossos códigos, vamos programar um pouquinho. E a ideia hoje é a gente ver um pouco mais sobre banco de dados. Ao longo do ano aí, com os nossos vídeos, nossas séries, nós já abordamos esse assunto, mas eu vi que o pessoal deixou bastante comentário, até me chamaram aí no privado, com algumas dúvidas sobre o basicão mesmo, a conexão com o banco de dados, exemplos, né, para você se conectar, fazer consultas, fazer o CRUD lá, as operações. Então a ideia dessa minissérie é a gente abordar, repassar aí essa parte do banco de dados. Então vamos ver como é que eu crio a minha conexão, vamos testar a conexão com o banco. E a gente vai iniciar com a SQL Server. Depois a gente vai, nos próximos vídeos, aí abordando outras partes, né, do SQL Server. A gente entra em detalhe com outros bancos de dados também. Tá certo? Então para começar eu vou baixar aqui a engine do SQL Server, a versão gratuita, né, com o Express. Eu vou trabalhar aqui com a versão 2017, mas você pode usar essa versão ou outra também, tá? Tive um probleminha aqui na minha máquina, eu precisei reinstalar alguns componentes. Então eu vou instalar aqui de novo o SQL. Então a engine é o que faz funcionar o banco lá, né? Ele vai montar toda, tem a parte da estrutura, tudo que você precisa para poder trabalhar com o SQL. E aí, se você quiser interagir com ele, visualizar de forma gráfica as tabelas, as consultas, aí você vai precisar instalar o SQL Server Management Studio, tá? Express. Aí, por exemplo, você pode instalar o Studio 2018 e usar o Banco Express, que é indiferente, tá? Você vai usar só a casquinha lá de visualização para poder utilizar e acessar o SQL, tá? Então, eu vou baixar aqui essa versão 2017 Express. Aí ele faz o download, você pede para manter e depois você inicia um instalador, tá? Que ele já foi, posso fechar isso, deixa eu lá na minha janelinha aqui que contém o instalador, pedir para executar ele, confirmar aqui, vamos lá ver os passos a passo que ele pede para gente fazer a instalação, deixa eu só nessa janela daqui, beleza. Então aqui a gente consegue fazer a instalação, então. Aí aqui eu vou instalar em inglês. Aqui é mais só para verificar, né? O idioma, blá, 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 tá? Aceitar. E agora ele baixar os pacotes e fazer a instalação. Se aparecer alguma janela diferente aqui, eu retomo, tá? Quando ele terminar, ele fala que o download foi bem sucedido, né? Ele concluiu. E aí ele começa a fazer a instalação de fato, tá? Agora é aguardar ele instalar aí todos os componentes, DLLs, para poder funcionar o SQL. Enquanto ele vai instalando aqui, só a título de curiosidade, caso você não tenha aí o estúdio do SQL, aí você pode pesquisar aqui, né? Por exemplo, SQL Server Management Studio Express e download, né? Aí você pode usar essa primeira opção aqui, ó. Ele aparece para mim aqui a versão 18, tá? Você pode selecionar ela, vir aqui pedir para ele baixar, vai ter o link aqui embaixo, ó. Clicando nele já baixa para você direto. E aí você consegue utilizar ele também. O instalador vai aparecer com esse nome aqui, ó. SQL, na verdade ele vai abreviar, né? Ó, SS, SQL Server Management Studio Setup. E aí você, depois que instalar a engine do SQL, você instala também o Studio, tá? Aí só, no caso, eu já tenho o Studio, então só estou instalando a engine do banco mesmo, tá? Ele tá quase concluindo. Não teve nenhum step aí adicional a princípio, então é só aguardar ele terminar aqui de instalar. Ele mostra então pra gente aqui, né, a instalação. Ele tem até também essa parte da connection string, a gente pode copiar ela, deixar salvo para usar depois. A gente pede para ele instalar. Eu vou dar uma olhadinha nessa personalização aqui. Ele vai carregar aqui, vamos ver as opções que a gente tem. Ele carrega essa janela clássica aqui, né, ó, de instalação, a gente consegue avançar. Vai checar algumas coisas, não precisa ser atualizado. Tá carregando aqui.
Eu estava vendo aqui, quando você clica lá no personalizar, na verdade ele já fez a instalação do SQL, né, da instância Express, ó. E quando eu venho aqui em personalizar, eu consigo instalar mais uma instância adicional, tal. Mas a Express ela já aparece, ó. Se ela aparecer aqui, ela já vai estar funcionando para você, tal. Vou adicionar aqui mais uma só para a gente ver o processo, né? Precisa aceitar aqui os termos, avanço. E aqui ele dá uma atualizada, demora alguns minutinhos. Aí depois que ele atualiza, você marca aqui as opções. Não vou usar a replicação, né? Mas só para ele passar aqui. E aí depois a gente vai ter uma parte que a gente consegue configurar o usuário administrador, né? O SA. Aí aqui na instância você pode usar o default, que ele vai usar essa SQL Server. A gente avança e vai ter a parte do Server Configuration. E aqui você pode só avançar, que a gente não vai mexer com essa parte dos serviços. E aí aqui a gente tem informação de autenticação. Então a gente já tem aqui para autenticar via Windows, né? Então nosso próprio usuário usa o Windows Authentication e a gente pode utilizar aqui o Mix. Então vai ter tanto o Windows Authentication quanto usando a conta SA administradora, né? Assist Administrator. Aí você define uma senha e não esqueça essa senha para poder usar aí quando você for criar os exemplos. Tá? Aqui eu vou criar como ABC123 só para testes, né? E aí dá para seguir aqui. Então fica as duas formas. Tanto precisando especificar a conta SQL ou então usando meu próprio usuário do Windows que ele marca aqui, né? Ó. Então esse é o meu usuário corrente. Se não tiver, você consegue adicionar, então inclui mais usuários Windows para poder acessar. Aí ele vai fazer uma validação, ver se não tem nenhum problema e ele já começa a fazer a instalação dessa instância, tá? Beleza? Quando ele concluir, ele vai marcar aqui do verdinho e é só fechar que ele encerra, tá? Muito bem, podemos sair. E aí, se você pesquisar aí no seu iniciar Configuration Manager, você vai ter a versão do SQL aí 17. Ele vai aparecer uma janelinha de confirmação. Deixa eu carregar ela para você ver. E aqui a gente consegue ver as instâncias do banco. Então, no caso, ele instalou aqui a default para mim, a Express. E eu tenho também a do SQL Server, não? Adicional que eu instalei. Então, ela tem que estar verdinha, running, tá? Se você quiser parar uma instância, para ela não ficar fora, você consegue parar o serviço, dar um stop aí que ela encerra. Para startar novamente, aí você vai fazer clicar com o botão direito e dar um start que ela volta, tá? Leva um tempinho para ele encerrar ou para iniciar o serviço. Eu vou voltar ele então do Express, mas aí são independentes, tá? Cada um deles. Quando ele inicia, então a gente vai abrir lá o estúdio, o SQL Management Studio, e agora a gente vai ver lá o acesso ao banco de fato, tá? Muito bem, então carreguei aqui o estúdio, o SQL Server. Então vou vir aqui em conectar. Se eu tiver em português, aí é conectar, não connect, tá? Ó. Engine do banco de dados, Database Engine. Então, primeira coisa para você entender aqui, eu tenho o server name, eu vou especificar qual que é o meu servidor. Quando você instala a instância default lá do SQL Server Express, ele vai aparecer aqui, ó. Esse nome aqui é o nome do seu computador, barrinha Express, tá? Como é que você descobre o nome aí do seu computador? Se você não souber, você vai abrir lá o prompt de comando, vai lá no executar, digita cmd, então você faz Windows R, digita cmd, dá um OK, vai abrir o prompt de comando, e aqui você digita aqui, ó, host name, e ele mostra para você o nome da sua máquina, tá? Se ela tiver com aqueles números malucos assim, WS, blá blá blá, e você quiser alterar, você consegue ir lá no meu computador e aí você consegue editar esse nome, tá? Alterar ele e aí ele só aplica depois que você fizer a reinicialização do computador, tá? Então, só para mostrar onde é que é o local, ó, você abre o Windows Explorer no computador. Este computador, meu computador, você vai vir aqui em propriedades. E aí naquela janela de configurações, você vai ter lá o nome do computador, tá? Você consegue definir, ó.
Você tem essa opção aqui, ó, ele mostra o nome, né, do dispositivo. E aí você pode vir aqui, ó, em renomear este computador. E aí você consegue ajustar esse nome e ele aplica quando você reinicia o seu computador, o seu Note, tá? Beleza. Então isso aqui é o servidor. Então o Express vai aparecer desse jeito, barra SQL Express. Se você instalou aquela segunda instância igual eu fiz, que ele está com aquele nome MSQL Server, então você vai autenticar ele com esse servidor aqui, ó, sem uma barra Express. É apenas o nome do seu computador, tá? Ou só o nome da sua máquina. Ou então você ainda pode usar como localhost, também funciona, tá? Então, ó, o nome do servidor vai ser o nome da sua máquina, então localhost. Quando você está trabalhando no ambiente corporativo, o localhost ele só se aplica quando você tem uma instância no seu computador mesmo. Então você teria que informar o nome da instância, o nome do servidor ou o IP dele para poder conectar, tá bom? Então o que mais? Eu tenho aqui, então, vou usar o Express primeiro. E aqui eu tenho o tipo de autenticação. Então essa é uma parte que o pessoal ficou com bastante dúvida, pelo que eu percebi aí nos comentários, que não está funcionando a autenticação, ou na empresa que eu estou trabalhando, então nos estudos que eu estou fazendo, alguma coisa aí da faculdade. Então existem algumas formas de você se autenticar. Então você tem a forma do Windows Authentication, tem a do SQL Server Authentication, e você tem a parte também do Azure, né? Da parte da cloud da Microsoft lá. Então a gente vai focar nessas duas primeiras, o Windows e o SQL Server Authentication. Então, o Windows Authentication você autentica com uma conta do Windows. Então, no caso aqui, eu tenho meu usuário André, então eu consigo autenticar com ele. Basta eu clicar em conectar. Não preciso inserir nenhuma senha, ele já funciona, tá? Ó. Se eu clicar aqui em conectar, ele vai carregar para mim. Então, essa é a forma que a gente usa aquele Trust Connection quando a gente monta a Connection String. Não tem usuário e senha, tá? É o Windows Authentication. Ó, vou voltar aqui agora. Repara que eu conectei aqui no Express, né? Agora eu vou usar aquela outra instância que eu coloquei, o SQL Server. Ó. Não tem o Express. Vou pedir para conectar usando o Windows Authentication e ele também vai. E cada um servidor distinto. E aí lembre que quando eu instalei essa instância do SQL Server, eu vou desconectar aqui agora. Desconectar isso também. Eu também criei uma senha para aquela minha conta SA do System Administrator. Então, para essa instância, eu consigo utilizar um outro tipo de autenticação. Ao invés de autenticar com Windows, eu vou usar o SQL Server Authentication. Como é que ele funciona? Eu tenho uma conta, um login de usuário, que não é uma conta Windows, não é aquela conta que você loga na máquina. Ela é uma conta que fica no servidor do SQL Server, e aí nele você define o usuário e a senha. Então, no caso, o usuário administrador no SQL é o SA. No MySQL vai ser a conta root, tá? Então, aqui é o System Administrator, e aí você vai colocar o password que você configurou lá na instalação. Aí eu peço para ele conectar, e ele conecta também, mas ele aparece aqui o usuário do lado. Então essa é a diferença na forma que eu estou conectando. Tenho via SQL Server Authentication e eu tenho a Windows Authentication. Ele mostra até as duas de forma separada. E isso vai impactar na hora de você desenvolver na forma de criar a connection string. Ela vai mudar também. Se para o seu cenário está usando Windows Authentication, vai ser de uma forma. Com a conta de usuário. E aí, lógico, você não vai usar o usuário administrador, né? Você cria um usuário específico para sua aplicação. Aí você informa o usuário e senha. Beleza? Muito bem. Então, essa é uma. Espero que tenha sanado essa dúvida desse tipo de autenticação, do servidor. Então, eu vou vir aqui para o Express, tá? Ó. Windows Authentication. Vou desconectar essa outra conta aqui. Então aqui eu tenho o banco de dados, tem a parte de segurança, replicação, objetos. Então vai ser dentro desse databases que a gente consegue criar nossas bases de dados, os nossos bancos. E o banco de dados, bem resumidamente, ele é uma ferramenta que serve para você armazenar dados. Você consegue salvar informações dentro dele em um layout, uma forma estruturada. Por isso que a gente tem os bancos de dados relacionais ou estruturado. O SQL Server ele é um banco de dados relacional. Então, esse relacionamento eu vou ter várias. A gente dá o nome de entidades, que são as nossas tabelas, e elas possuem algum relacionamento entre elas, quando fizer sentido. Tá?
Então, para criar um banco de dados, ó, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui ó, em New Database, e aí você consegue criar aqui o seu banco. Então, essa é uma forma de fazer. Você faz de forma gráfica, interagindo com o SQL, mas você também consegue fazer isso utilizando o código com a linguagem SQL para criar o banco também, tá? Ó, vamos ver os dois tipos aqui. Então, eu vou criar aqui um DB teste, tá? Ó, DB de database teste. Aí eu consigo especificar o owner dele e tudo. Então, beleza. Criei aqui, vou dar um OK. E aí eu tenho outras opções lá de file group, definir o diretório onde ele vai salvar. Mas a princípio só interessa para a gente criar o banco. E o banco de dados ele é representado por esse ícone aqui de banco, tá? Esse é meio que padrão. Então ele montou para a gente o nosso banco de dados. Então agora se eu autenticar, ó, novamente, eu vou vir aqui e acessar aquele servidor que não é Express, o padrão. Ó. Autentiquei nele, ele carrega uma segunda opção aqui. Se eu vier aqui e dar uma olhada no banco de dados, ó, você vai ver que ele não aparece. Se eu fizer aqui um refresh, ele não aparece aqui porque ó, são dois servidores distintos, tá? Aquele é o servidor Express e a gente vai começar nele, tá? Legal. Então tem o banco de dados, ele monta uma estrutura lá de arquivos para ele poder receber as minhas entidades, que a gente chama de tabela aqui, modelo físico, tá? Existe um modelo lógico físico, a gente pode comentar um pouquinho sobre isso aí num próximo vídeo, para detalhar mais essa parte do banco de dados. Mas a princípio, a gente vai criar tabelas, que a gente define a estrutura de como eu vou guardar esses dados. Então vamos lá criar uma tabela para armazenar aqui livros. Então a gente vai ter, mas a gente vai simplificar, tá? Essa estrutura só para a gente entender aqui o funcionamento inicial. Então eu vou ter aqui, ó, colunas, onde eu especifico quais vai ser as informações que eu vou guardar nessa tabela e o tipo de dados que cada coluna da minha tabela ela vai receber esses dados. Então a gente vai especificar aqui, ó, eu vou ter uma chave, tá? Um campo de identificação para aquele livro, que eu vou chamar de ID. ID é de identificador único, então vai ser meu ID. E o tipo de dado dele eu vou definir que vai ser um número, vai ser um inteiro, tá? Um int. Boa. O que mais? Aqui eu vou ter os outros nomes das minhas colunas. Então aqui eu vou ter o título do livro. E para definir que vai ser um tipo de dado, eu vou usar o varchar. E aqui eu vou definir um tamanho maiorzinho aqui, 150 caracteres, tá? Então tem o título do livro e eu posso colocar aqui também o autor. Tá? Então, aqui o autor, colocar 100 caracteres. ID, título, autor, e aí você pode coletar as informações aí no projeto que você estiver desenvolvendo, entender quais são todas as informações que você precisa para aquela sua aplicação. Então, no caso, eu vou ter o título, o autor e a editora, e aí já vai me atender aqui para o nosso caso. Tá? Então, vai ser um varchar também, e aqui eu vou usar um tamanho de 80 para a editora. Então, é legal você, quando estiver fazendo a modelagem, definindo o banco de dados, analisar qual que é o padrão da informação que vem para aquele campo, até para você identificar o tamanho do campo que vai ser suportado, os tipos de dados dele, tá? Você pode também, eu coloquei aqui basicamente o número, o inteiro, e o de texto, mas eu tenho outros tipos, tá? Eu tenho a parte de data, date time também para usar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com esses dois tipos, tá? Para início aí da nossa brincadeira aí com o banco. Legal. Então eu vou ter esse ID. Eu quero definir que ele vai ser a chave primária. Então eu vou clicar com o botão direito e escolher esse ícone aqui, ó, dessa opção. Setar, né, minha chave primária, minha primary key. Então quando ele marcar essa chavinha, isso quer dizer que esse campo agora vai ser a minha chave. Portanto, ele não pode ser nulo, né? Ele até desmarca aqui a opção, tem que ser preenchido. E agora a gente vai definir como é que isso vai ser preenchido. A gente pode fazer isso manualmente, só que eu tenho que garantir que esse campo vai ser único. Ou então também tem uma opção aqui, ó, as propriedades da coluna, onde eu tenho aqui, ó, identificar identity no specification. Então eu vou dizer que ele é uma identity, então ele vai fazer um auto-incremento, auto-numeração. E aqui eu peço para ele aumentando de 1 em 1, tá? Então eu não preciso ficar definindo
o valor para esse campo ele gera sozinho para gente. A princípio, essa tabela, a gente vai começar com ela, tá? Ó. Então agora eu vou salvar. Então clica aqui nesse disquetinho aqui, ou então dá um Ctrl S. E eu vou especificar aqui, ó, livro. Definir o nome, ele vai aparecer aqui, livro, e eu posso clicar no xizinho para fechar. E se eu vier aqui em tabela agora, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, ele aparece pra gente, ó, com aquele desenho parecido com a planilha do Excel. Vai ter a nossa tabela aqui. E agora ela está pronta para uso, eu consigo armazenar informações nela e aí dá para a gente usar como aplicação, montar um sisteminha em .NET aí, poder armazenar os dados, fazer as consultas. Então esse é o comecinho para a gente poder montar uma estrutura mínima aí para poder brincar com o banco de dados. Fizemos a instalação, definimos a tabela e aí depois a gente tem os comandos propriamente dito do SQL, né? Ó. Tem lá o select e todas as outras opções, ó. Vou fazer apenas um select aqui no livro. Vou usar o F5 para ele executar. Ó, e ele rodou, só que eu não tenho nenhum registro. Então a gente começa a fazer, vamos popular essa tabela aí no próximo vídeo e aí a gente vai montando depois nosso projeto aí no Visual Studio para poder trabalhar com esse banco de dados, tá certo? Então vimos a forma de autenticação e criamos nosso banco e tabela. Então, a gente segue aí no próximo vídeo. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal para ajudar a gente e a gente se vê em breve. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau.